de número 64 do capítulo 4, Fundamentos de Física do Halliday, volume 1, diz o seguinte: uma partícula se move em uma trajetória circular em um sistema de coordenadas x, y horizontal, com velocidade escalar constante. No instante t1 igual a 4 segundos, ela está no ponto 5 metros e 6 metros, com velocidade de 3 metros por segundo no sentido dos vetores unitários j, e aceleração no sistema positivo de x. No instante t igual a 10 segundos, ela tem uma velocidade de menos 3 metros por segundo no sistema de vetores unitários e uma aceleração no sentido positivo de y. Quais são as coordenadas x e y do centro da trajetória circular se a diferença entre t2 e t1 é menor que um período de rotação? Então, nós temos aí as nossas condições iniciais para a partícula. Na verdade, a descrição do movimento circular de uma partícula em torno de um sistema de coordenadas, que a gente vai escrever aqui, x e y, o nosso plano. Então, nós temos que um certo tempo t1, a partícula se encontra na posição 6 metros e 5 metros. Então, temos a coordenada x e y dessa partícula para o tempo t1 igual a 4 segundos. 5 metros para x e 6 metros para y. Essa é a nossa coordenada. A velocidade dessa partícula é no sentido positivo do eixo y, de valor 3 metros por segundo. E a sua aceleração centrípeta é na direção do sentido positivo de x. Então, para essa direção. Então, vendo que o vetor velocidade e a aceleração centrípeta formam um ângulo de 90 graus, então nós sabemos aqui agora qual é o sentido do movimento circular dessa partícula, que é no sentido horário. No instante de tempo t igual a 10 segundos, a gente tem que a partícula ela se movimenta com velocidade de 3 metros por segundo no sentido negativo de x. Então, para que isso aconteça, para que essa velocidade esteja no sentido negativo de x, a partícula tem que estar nessa posição aqui, para que o vetor velocidade que é tangente à circunferência, a trajetória da circunferência, aponte totalmente no sentido do eixo x negativo. E aí ele diz que o vetor aceleração está no sentido positivo de y, o que faz sentido, né? Já que a aceleração ela sempre aponta para o centro do movimento. Então, nós temos aí a descrição da trajetória da nossa partícula exercendo esse movimento circular. Tudo isso acontece aí em 6 segundos, né? Que é a diferença entre 10 e 4 segundos. Se você notar bem, os dois pontos, as duas posições das partículas formam um ângulo de 90 graus em relação ao centro do movimento. Então, você tem ali a posição 1 e a posição 2 da nossa partícula, fazendo com que você trace uma linha, né? Você já pode ver aí pelos vetores de aceleração que eles formam um ângulo de 90 graus. E como o movimento é no sentido horário, então veja que o movimento descrito aqui é 3/4 do movimento total de um período de revolução nessa circunferência da trajetória. Então, se o período de 3/4 é igual a 6 segundos, então quanto é um período total para ela completar essa revolução? Então, nós temos 3/4 do período, que é igual a 6 segundos. Isolando o tempo, nós temos que o período de revolução total da partícula é de 8 segundos. Então, nós temos o tempo gasto para que a partícula complete uma volta em torno dessa circunferência. Com isso, a gente já pode aqui descobrir qual é o raio da circunferência da trajetória dessa partícula. Então, escrevendo aí
a nossa equação da velocidade, só que com o nosso período ali em evidência, né? Separado ali, isolado da equação. Na verdade, era para eu ter isolado o raio, que é o que a gente quer. Então, tá aí o raio isolado na nossa equação. Podemos substituir os valores, né? Uma revolução completa é 2π. Então, nós vamos ter aí a velocidade da partícula vezes o período sobre 2π. E aí a gente tem o raio dessa circunferência. Substituindo os valores, nós temos aí que a velocidade é de 3 metros por segundo. Como descrito ali no movimento, veja que ela é uniforme, então é 3 metros por segundo durante todo o percurso, vezes o período sobre 2π, que é uma volta completa. Então a gente tem que o raio da partícula o raio da circunferência a qual a partícula descreve é de 3,83 metros. Porém, a gente quer as coordenadas do centro dessa circunferência e não o raio da partícula. Mas aí a gente pode fazer o seguinte, como no eixo X, né, que ele quer primeiro no eixo X letra A, como a borda da circunferência está a 5 metros da origem, então a coordenada x do centro dessa circunferência é de 5 metros mais 3,82 metros. Então a gente sabe que a distância x da origem do centro da circunferência é de 5 metros mais 3,82 metros, que dá aí 8,88 metros. Então está aí a coordenada x da nossa partícula. E a coordenada y já temos ali, ó, quando você descreve a posição ali vertical da partícula no instante de tempo 1, ele já diz que a posição da partícula é 6 metros. Então é só fazer a prolongação desse eixo, já que ele está ali radialmente em relação ao centro da partícula. Então, a coordenada y do centro da nossa partícula é de 6 metros. Então, tá aí. 8,82 metros para x, 6 metros para y. Muito bem, pessoal. É isso aí. Espero que tenham compreendido e até a próxima questão.